Olha só, pessoal, esse aqui é o nosso simulador 3D, tá? Ele vai mostrar para você exatamente o que você visualiza na realidade e o que você vai fazer na prática, tá? Então, se você tem dificuldades em fazer aulas online, agora com esse simulador aqui, acabaram-se os seus problemas. Nós vamos fazer uma aula referente a esse refrigerador aqui, tá? Então vamos lá. Esse simulador aqui, ele tem várias orientações que não vão estar aparecendo para você, mas eu vou estar fazendo essa aula prática, uma aula que você vai poder fazer aí no seu computador, tá? Então tem várias instruções através desse simulador e eu vou seguindo as instruções e vocês vão ver como é fácil fazer a prática e você vai fazer exatamente o que ele está pedindo, tá? Então a primeira coisa que o simulador pede aqui é para que eu abra a porta do freezer. Abrindo a porta do freezer, eu vou chegar um pouquinho mais próximo aqui. Essas setinhas aqui, quando você vê essas setinhas girando, significa que tem algum motor, algum ventilador, alguma coisa se movendo aqui. Nesse caso, um refrigerador frost free, ele vai ter sempre aqui um ventilador funcionando, tá? Nesse caso aqui, está parado, né? Porque as setas não estão se movimentando, mas ele pede para você medir a temperatura. Então aparece essa temperatura aqui, como não é um simulador nacional ainda, é uma temperatura em graus Fahrenheit, não está em graus Celsius aqui, tá? Mas até aí não tem problema nenhum. Ele pede aí para você verificar se está abaixo de zero a temperatura. Ele pede para você visualizar se aqui no IceMark, né, que aqui no fabricador de gelo tem gelo, né? Então você vai indicar que tem gelo. Então ele vai pedir aí para você fechar a porta do freezer e abrir a porta do gabinete refrigerado, que é a parte de baixo aqui, tá? Vou chegar um pouquinho mais perto aqui, ó. E você vai seguindo as instruções. Então, meça a temperatura na parte de baixo, ó. Tá? Considerando aqui que tá com 50 graus, na verdade é 50 graus Fahrenheit, tá? Na instrução ele vai dizer para você: a temperatura do gabinete está entre 34 e 45? Não, está acima de 45. Então você vai seguindo um passo a passo. Você colocando aqui no desligado, depois ele pede para você ir no coder, que é para ligar o compressor, né? Então você coloca aqui a instrução, abre aqui, verifica se está funcionando a parte de cima. Então abrir aqui a porta, não está funcionando, você vai seguindo um passo a passo. Ele pede então para você pegar o knob aqui e colocar na posição desligado. Ou seja, eu pedi para refrigerar, mas o ventilador não funciona. Então desliga. E aí então ele desliga. Bem, após desligar ele pede para você fechar as portas aqui do seu refrigerador. E ele pede para você retirar o refrigerador aí, né? Afastar um pouco o refrigerador, igualzinho você faz na prática aí na casa do seu cliente. Então você vai afastar o refrigerador. Afastando o refrigerador, desliga ele da tomada. Tirou da tomada, abriu aqui. E aí ele vai pedir para você desmontar, que é o que nós fazemos, né? Vamos desmontar para verificar o problema. Para desmontar, o que você faz? É só clicar em cima e as peças vão saindo, ó. Onde ele destaca, você clica e as peças vão saindo. Ele pede para você retirar então a tampa do freezer. Abriu aqui, ó, cheguei na tampa do freezer. Estou aqui internamente no compartimento do meu freezer. Bem, ele pede para você colocar de volta na tomada. Abre a parte de baixo. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que religar o equipamento, né? Porque a posição estava aqui no desligado. Então vamos deixar ele aqui no refrigeração aqui, né? Na posição de ligado. Bem, feito isso, olha o que aparece para nós aqui. Aparece o nosso multímetro e ele vai pedir para você fazer então a medição aqui no ventilador, porque o nosso problema está aqui no ventilador. Precisa aparecer aqui 120 volts. Então eu vou colocar aqui a minha ponta de prova. Deixa eu afastar aqui meu instrumento. Vou colocar minha ponta de prova aqui. Ele aparece então exatamente 120 volts. Olha que legal, pessoal. Até o reflexo da luz aqui, ó, o nosso instrumento ele pega de tão real que ele é. Então, ele está informando que aqui no meu ventilador está chegando 120 volts. Bem, aí você concorda que está chegando porque você acabou de medir.
você coloca na posição de desligado novamente, seguindo sempre a instrução. Então veja que eu estou seguindo aqui um passo a passo, tá? É um passo a passo. E aí ele fala para você o seguinte, ó. A hélice está se movendo? Ou seja, se eu pegar com o dedo ali, igual a gente faz, será que está travada essa hélice, né? Mexe ali para ver. Então ele pede para você fazer isso mesmo, igual você faz, ó. Põe uma chavinha, vai com o próprio dedo ali, né? Tá mexendo ali, tá se movimentando? Tá se movimentando. Ok. Então não tem nada travado. Então o que ele vai falar para você? Ele vai pedir para você substituir a parte ali do motor do ventilador. Então tirou, colocou de volta um novo, conectou, e aí ele pede então para você remontar a parte do freezer, colocar a parte do fabricador de gelo, colocar a parte da grade no local, e aí você liga novamente na tomada, vai aqui no seu termostato, coloca na condição para ele refrigerar novamente. E aí, ó, se você perceber aqui, ó o arzinho gelado já saindo aqui, ó. Dá para você visualizar aí? Tá vendo aqui, ó? Arzinho gelado. O equipamento volta a funcionar. Olha aqui, ó. O que eu falei no início da nossa aula. Tá aqui, ó. Se ele está girando, é porque o ventilador está funcionando. Tanto é que a parte de baixo nós vimos que está saindo o ar gelado. Beleza? Então, girando aqui quer dizer que internamente voltou a funcionar o nosso ventilador. E aí dá para visualizar muito bem aqui, né? Ó. Olha que bacana a iluminação aqui da parte inferior. E aqui o ar saindo geladinho. Acabamos de resolver o nosso problema, tá? Então ele pede para você colocar na posição normal. Não precisa mais colocar na posição forçando para que o compressor já entrasse, né? Então você coloca na posição normal aí. E aí ele pede para você fechar as portas, que é o que nós vamos fazer agora. Então fechei a porta do freezer, fechei a porta do gabinete, vou colocar o refrigerador no lugar. E aí eu finalizei então, o meu equipamento está funcionando. A parte de cima está gelando a parte de baixo também. E assim eu finalizo a minha aula. Tranquilo, pessoal? Se você gostou, já deixa aquele like, curte, compartilha nas suas redes sociais e vocês vão ver muitas aulas utilizando esse simulador aqui que pode ser seu, ok? E como que eu faço, professor, para ser meu esse simulador aqui? Vai acompanhando as nossas aulas que em breve você vai ter boas notícias, ok? Um abraço, deixa o seu like, curte, coloque nos comentários e a gente se vê na próxima aula. Valeu!